Para o texto básico do nosso estudo nessa noite, hoje nós estaremos dando continuidade ao tema que começamos a falar na semana passada, que foi sobre o novo nascimento, e hoje nós iremos ver a segunda parte sobre a doutrina do novo nascimento. Então abra sua Bíblia lá em João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3. À medida que você for encontrando, fique de pé. Você que está em casa, abra a Bíblia. João, Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 13. Aqui, um encontro bem conhecido de todos nós. Jesus encontra um mestre da lei chamado Nicodemos, um homem conhecedor da lei, uma pessoa que tinha muito conhecimento da letra, porém lhe faltava o conhecimento espiritual. E ele vai até Jesus para conversar com Jesus e perguntar algo a Jesus: o que fazer para entrar no reino dos céus, para entrar no reino de Deus. E aí a sua pergunta é respondida por Jesus de uma forma bem difícil para ele, porque ele não conseguiu entender. Então vamos ver o que é que o texto diz, né? Diz assim, João capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo, que nós falamos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Curve sua fronte e ore comigo mais uma vez. Meu Pai, nós estamos aqui, Pai, nessa noite e rogamos a Ti que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê da sua graça, do seu entendimento, para que possamos sair daqui alimentados, orientados, doutrinados por Ti. Te peço por cada irmão meu que aqui está, não deixe que os seus pensamentos sejam atrapalhados, Deus, por outros pensamentos, Pai, que eles possam aqui estar cativos ao Teu trono, ouvindo a Tua voz, porque Tu és o Deus que fala, Tu fala pela Tua palavra, Tu nos orienta pela Tua palavra, e o que nós queremos nessa noite aprender é a Tua vontade. Senhor, eu te peço, e eu sei que o Senhor há de fazer bem mais, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podeis sentar, irmãos. Irmãos, a palavra do Senhor diz o seguinte, Jesus, se referindo àqueles que se diziam filhos de Deus, certa vez disse: pela árvore, pelo fruto se conhece a árvore. Essa expressão de Jesus, ela é muito emblemática para nós, porque quando nós sabemos que uma manga vem de uma mangueira, uma fruta manga vem de uma mangueira, nós sabemos que a natureza daquela árvore é produzir manga. Ela não vai dar jaca, ela não vai dar uva, ela vai dar manga. E por que as coisas acontecem assim? Porque os frutos, eles são gerados de acordo com a natureza da coisa. Então, como a mangueira gera manga, ela vai produzir o fruto da manga, ela não produz nenhum outro fruto.
Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando falamos sobre o novo nascimento, nós também devemos falar dos frutos que estão associados a essa natureza, esse nascer de novo, essa regeneração que Deus fez na nossa vida. Então, se antigamente eu era uma árvore infrutífera, se antigamente os meus frutos eram minguados, frutos podres, Deus restaura então a árvore, para que essa árvore agora, com uma nova natureza, possa produzir outros frutos e frutos abençoados. Então, na semana passada nós definimos o que é o novo nascimento, e aí a regeneração também, usamos esse termo como termos intercambiáveis, que significam a mesma coisa. E aí vimos que nascer de novo nada mais é do que Deus, soberanamente, dando vida a quem estava morto espiritualmente. E aí, antes de prosseguir, só relembrando a vocês, quando a gente fala de que alguém está morto espiritualmente, a gente está falando de alguém que está incapaz de se inclinar para Deus. Quando Deus nos faz nascer de novo, o que é que Deus coloca no nosso coração? Uma inclinação para Deus. Ele nos dá vida para Deus. Né? Imagine, né, a situação de um morto, num velório. Se você for a um velório e o morto está lá dentro do caixão, você balança ele, faça alguma coisa, diga alguma coisa, ele não vai fazer nada. Por quê? Porque não há vida nele, ele não responde, ele não se inclina ao que você está dizendo. Agora, se ele tivesse vida, o que é que iria acontecer? Quando se balançasse ele ia acordar. Ele dizia, opa, estou acordado aqui, viu? Balance muito aí não. Então, irmãos, quando Deus ele nos regenerou, Ele nos deu vida para responder agora àquilo que Deus faz. Então a gente escuta o Evangelho e a gente responde ao Evangelho, por quê? Porque agora a gente tem vida. Porque Deus operou em nós, nos dando vida, capacidade de responder aquilo que Deus fala para nós. Então, estávamos mortos espiritualmente e a regeneração é essa atuação soberana de Deus que nos faz nascer de novo. Quando Jesus falou isso para Nicodemos, Nicodemos ficou confuso. Nicodemos tinha uma mente unicamente carnal e mundana. O que Nicodemos compreendia acerca de um novo nascimento, de uma geração, né, tinha a ver com o ventre da mãe dele. Tinha a ver com voltar para dentro da barriga da mãe dele e nascer de novo. Só que aí Jesus não estava falando sobre o ventre da mulher. Jesus estava falando sobre a atuação de Deus e Nicodemos não estava compreendendo isso. Jesus falava uma coisa, ele entendia outra. Né? Jesus falava de coisas espirituais, Nicodemos entendia de forma carnal. Então, irmãos, o que nós vamos tratar nessa noite tem a ver com vida espiritual, tem a ver com frutos que são gerados pela vida espiritual que Deus colocou em nós. E aí, depois dessa doutrina, nessa noite, nós vamos aprender algumas coisas. Primeiramente, depois dessa doutrina, devemos entender por que ao homem é necessário nascer de novo. Por que é necessário nascer de novo? Eu não poderia ser um crente, vir para a igreja, frequentar uma igreja, ter meu nome no hall de membros, né, cantar na igreja, pregar na igreja, dirigir um culto na igreja e não pensar nesse negócio de nascer de novo? Será que não seria suficiente para mim? Então a gente vai entender a importância que é nascer de novo. E aí vamos voltar os nossos olhos para a Bíblia e ver o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Também, depois dessa doutrina, devemos compreender que os regenerados, e aí entenda, regenerado como aqueles que nasceram de novo, eles devem apresentar mudanças na sua vida. Eu nasci de novo, mas continuo do mesmo jeito. Continuo uma Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Né? Não pode. É preciso que haja mudança. É preciso que nós estejamos aí inseridos num processo chamado de santificação, onde nossa vida vai se assemelhando todos os dias mais e mais a Cristo Jesus. E aí aquilo que a gente faz em semelhança a Cristo Jesus é parte do fruto do Espírito em nós. É sinal, aponta para algo que Deus fez dentro de nós. Pastor, e se a gente não faz? E se não faz? O que é que isso se evidencia? Se não há sinais, se não há mudanças, né? Se não há virtudes do Espírito em você, a gente precisa orar mais, pedir que Deus lhe alcance, que Deus mude seu coração. Né? Eu lembro quando conversava certa vez com uma pessoa, a pessoa dizia para mim assim, pastor, eu tenho um problema, eu sou sanguíneo,
E sanguíneo, o senhor sabe, é gente estourada, né? Gente que não tem papa na língua, fala mesmo, diz mesmo, fere A, fere B. E a pessoa dizia para mim, eu falava para a pessoa, minha irmã, e a senhora já está sentindo esse seu temperamento explosivo, controlado? Aí ela disse, não, pastor, porque isso aqui foi Deus que me deu, né? Não tem controle não. Aí eu disse, ó, deixa eu dizer uma coisa, e eu digo para vocês nessa noite, cada um de nós tem o nosso temperamento, né? Alguns são mais sanguíneos, outros mais melancólicos, pacatos, outros mais coléricos, né? E assim vai. Cada um tem seu temperamento, mas uma vez que nascemos de novo, esse temperamento agora está sob o controle do Espírito. E o nosso temperamento vai sendo trabalhado no decorrer dos dias, de tal maneira que a gente vai chegar naquele grande dia e olharemos para trás e diremos, opa, eu já não sou mais aquele que eu era há um ano atrás, há uma semana atrás. Por quê? Porque algo diferente Deus operou em mim. Deus trabalhou na minha vida. Então, nós iremos compreender que os regenerados, que nasceram de novo, eles devem evidenciar mudanças. E aí, por fim, nós iremos fazer a aplicação dessa doutrina na nossa vida, no nosso dia a dia. Entender tudo isso, saber dessa regeneração. Quais as implicações disso no nosso dia a dia, em casa, no trabalho, quando eu saio para a feira. Como é que isso deve ser experimentado, vivido? Então a gente vai ver isso hoje. E eu queria começar fazendo uma pergunta. Por que vocês acham que é preciso ser regenerado? Por que vocês acham que é preciso? Alguém pode esperar a glória de Deus sem ser regenerado? Pode ou não pode? Quero ouvir o amém. Ninguém disse amém, então eu vou aqui supor que vocês dizem não, tem que nascer de novo. Mas aí a pergunta é, então, por que é tão importante esse novo nascimento? Alguém quer falar? Olha aí, né? Muito bem, Niédia. Exatamente, ou seja, sem nascer de novo não há visão espiritual. A gente vai já falar mais sobre isso, né? Não há visão espiritual. Há mais alguma coisa, algum argumento, alguma coisa que vocês veem que mostra a necessidade de nascer de novo? Então vamos lá, né? Deixa eu começar aqui mostrando para vocês algumas coisas. Irmãos, enquanto o homem permanecer no seu estado natural, ele não pode entrar no reino dos céus. O reino dos céus. E o que é o reino dos céus? É a vontade soberana de Deus sobre nós aqui na terra. O reino dos céus não é um reino político, de uma nação, de um lugar que está contido dentro de paredes, não. O reino de Deus, que é a mesma coisa do reino dos céus, né, vale salientar isso, significa, irmãos, a vontade de Deus. Quando nós então nos colocamos sob a vontade de Deus, nós estamos agora não no reinado dos homens, mas no reinado de Deus. E ninguém pode entrar nesse reinado sem nascer de novo. Por quê? Porque ele não vai responder à vontade do rei. O rei vai falar, os decretos do rei vão ser ditos, vão ser até observados, mas não vão ser respondidos. Por quê? Porque ele não nasceu de novo. Porque não houve regeneração. É como eu falei para vocês, é semelhante a alguém que chega lá num defunto dentro do caixão e diz, acorda rapaz. Não vai fazer diferença nenhuma, por mais que você grite, esperneie, sem o fôlego de vida ele não pode reagir. Então o homem natural, quem é o homem natural? O homem natural é o homem que nasceu só do ventre da mãe. É o homem no seu estado de incredulidade, no seu estado de impiedade, o homem distante de Deus, o homem que não quer saber de Deus, é o homem no seu estado natural. O homem nesse seu estado natural não pode entrar no reino dos céus. Ele pode entrar na igreja, ele pode estar no meio da gente, ele pode sentar conosco no banco, mas ele não pode entrar no reino espiritual. Por quê? Porque ele não responde ao que Deus fala. Deus diz, Deus ordena, Deus promete, e ele continua com os ouvidos tampados, ele não consegue perceber aquilo ali. Eu acho que vocês aqui que não nasceram em lares cristãos, que vêm aí crescendo em lares cristãos, se olharem para trás um pouco, vocês vão perceber como vocês eram cegos, mortos. Quantas vezes não falavam de Cristo para vocês? Quantas vezes o Evangelho não era pregado para vocês? E vocês estavam nem aí, não era?
Até achava uma grande bobagem. Isso é coisa de gente que não tem o que fazer. Aí de repente, num certo dia, aquela mensagem vem, no estalar, teus olhos se abrem, teus ouvidos se abrem, e você passa o quê? A perceber que é Deus falando com você, que aquela mensagem não é coisa de um grupinho ali, aquela mensagem é o próprio Deus falando com você, mostrando o amor dele por você, e aquilo ali leva você a responder. E responder como? Levantando a mão. Você pode até levantar a mão se for num culto, mas responder dizendo: Senhor, eu não vivo mais para mim, a minha vida agora é tua. Não faz sentido, encontrei o propósito, o sentido para a vida. Então, é essa experiência que acontece, né, no ato do novo nascimento. A gente responde, e quando a gente diz: Senhor, a minha vida não é mais nossa, não é mais minha, nós estamos dizendo: agora eu tenho um rei, um Senhor. Não é mais o meu coração, não são mais os homens, mas é o meu Deus, o meu Senhor que morreu na cruz do Calvário por mim. Irmãos, é isso. E se você não passou por isso, você ainda não entrou no reino dos céus. Você entrou no reino dos homens. Você entrou numa igreja. Você faz parte de uma reunião de pessoas que professam, né, até uma fé, mas não tem ainda o novo nascimento. Veja o que diz Jesus aqui em João, capítulo 3, versículo 6. Ele diz assim: o que é nascido da carne é carne. Olha só, o que é nascido da carne é carne. Ele está falando de quê? Do homem natural. Ele poderia ter dito o seguinte: o que é nascido do ventre de uma mulher é um ser natural, da carne. É algo que acontece naturalmente. Agora ele diz: e o que é nascido do Espírito, observe que essa expressão nascido do Espírito, porque a gente viu na semana passada que é o Espírito Santo, segundo a Bíblia, o Espírito Santo e o Pai quem operam a regeneração na vida da pessoa, do pecador. Então, o que é nascido do Espírito, ou seja, o que é gerado por Deus, ele diz aqui, é o quê? É Espírito. E é Espírito por quê? Porque agora ele passa a entrar num relacionamento espiritual com o seu Deus. Não é assim que a gente se relaciona com Deus? Você vê Deus? Você não vê, né? Mas você fala com Ele, né? E muita coisa acontece na sua vida e você diz: foi Deus que fez. Por que você vê essas coisas que acontecem na sua vida e diz: foi Deus que fez? Porque você está num relacionamento espiritual com Ele. Você está num relacionamento onde Deus está fazendo, agindo, provendo na sua vida, e você reconhece que é Ele que está fazendo isso, além de todas as bênçãos que Ele te dá através de Cristo Jesus, porque você passa a crer que agora você pode estar em paz com Ele, porque Jesus morreu por você. Mas você está vendo Jesus? Você esteve lá 2000 anos atrás? Não. Você apenas ouviu o Evangelho pregado e está respondendo a esse Evangelho à medida que você ouviu e que você é ensinado e ensinada. Então, é essa vida espiritual que a gente recebe. Não tem como, irmãos, entrar no reino dos céus, né, no reino de Deus, se a gente não nascer de novo. Além disso, irmãos, sem a regeneração não existe atividades espirituais. O que são atividades espirituais? Ação, reação, diálogo com Deus, falar com Deus, perceber Deus, né? Ouvir Deus e obedecer a Deus. Isso são tudo o quê? Ações espirituais. Paulo diz assim lá em 1 Coríntios 2, versículo 14. Por favor, quem encontrou, me ajude. 1 Coríntios 2, versículo 14. Pode ler esse texto? Queria que vocês me ajudassem. Você que está em casa também, abra sua Bíblia, acompanhe esse texto, marque aí para depois você ler novamente. 1 Coríntios capítulo 2, 14. Dá um ponto aí, irmã Severina, dá uma pausa, segura aí, viu? Olha o que Paulo está dizendo aqui, a mesma coisa que Jesus disse a Nicodemos, só com outras palavras. A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras. O homem natural olha para as coisas de Deus e diz: isso aí não existe. É voltar para o ventre da mulher. É voltar, não pode, isso é loucura. Como é que alguém vai entrar no ventre da mulher, da sua mãe, e nascer de novo? Não pode. Só que Jesus não estava falando de coisas naturais, Jesus estava falando de coisas espirituais. São por coisas como essa, irmãos, que a gente vê uma ligação muito próxima de Paulo com Jesus, né? Então o ensinamento de Paulo e o ensinamento de Jesus, irmãos, ali se complementam, né? Se complementam. Então a gente precisa entender isso aí e dar o devido valor ao apóstolo Paulo aqui nas palavras dele.
Eu estou dizendo isso porque existe muitos por aí que têm menosprezado o ensinamento do apóstolo Paulo. Então, que Jesus ensinou, beleza, que Paulo ensinou, coisa do homem. Tira a inspiração, trata a Bíblia como um livro qualquer. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, viu? Por favor, continue, irmã Severina. 1 Coríntios 2,14. Elas se discernem espiritualmente. Para o homem espiritual, as coisas que Deus fala, requer para ele confiança, requer dele o quê? Requer dele obediência. Esses dias eu li um livro tremendo, do Kevin Van House. Kevin Van House, ele escreveu um livro chamado Drama da Doutrina. E nesse livro do Van House, ele trata sobre a questão da palavra de Deus, e ele diz: a palavra de Deus não apenas informa, a palavra de Deus também faz. Ela, além de nos informar algo, de nos dizer algo, ela faz algo em nós. Quer ver um exemplo disso? Se você está lendo lá a palavra de Deus e o texto diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se eu olhar pelo âmbito da informação, aquele texto está me dizendo o quê? Uma poesia de Davi, onde Davi expressa o seu cuidado com Deus, o cuidado de Deus sobre a vida dele. Só que o texto também está fazendo alguma coisa. Sabe o que é que o texto está fazendo? O texto está dizendo para mim: confie em mim, confie em mim. E quando o coração espiritual, ele escuta então o que Deus está fazendo através do texto, o que é que ele faz? Ele responde, porque ele está vivo. Ele diz: esse texto revela que eu preciso confiar mais em Deus, que eu preciso entender que Ele é como um pastor que cuida das ovelhinhas, Ele cuida de mim. Então meu coração, ele é tocado com o poder da palavra, quando eu confio nesse Deus que a palavra revela. E isso é o fazer de Deus por meio da palavra. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo, né? É isso que Deus faz conosco. Então, sem a regeneração, atividades espirituais, irmãos, são impossíveis, porque ninguém vai conseguir entrar em atividade para com Deus, em relacionamento com Deus, sem ser regenerado, sem ter uma nova vida em si. Além disso, irmãos, a regeneração nos capacita a responder à fé pela pregação, ou melhor, a responder com fé à pregação do Evangelho. Então, o Evangelho é pregado e a resposta de fé só vem com a regeneração. É você, em termos práticos, sabe aquela pessoa que você quer ganhar para Jesus? Sabe aquele seu parente, aquela pessoa que você ama, que você gostaria que ele se rendesse a Cristo Jesus, seu filho, seu cônjuge, seja lá quem for, uma pessoa que você queira muito. E você quer que aquela pessoa se converta a Jesus, só que tem um problema que eu vejo muitas vezes. Muita gente quer que a pessoa se converta sem pregar o Evangelho. E a regeneração que o Espírito e o Pai opera no coração, ele responde ao quê? Ao Evangelho. Em outras palavras, quando eu falo do que Jesus fez, do que Jesus prometeu, quando eu conto a história de Jesus, e Deus soberanamente regenera o pecador, aquela pregação, aquela evangelização vai alcançar da parte de Deus o quê? Resposta. Ou seja, Deus fala, e Deus fala agora a alguém regenerado, porque Ele regenerou, Ele gerou para responder à fé, para responder à fé. Às vezes o que é que eu vejo? Eu vejo pessoas dizendo assim: vamos lá para a minha igreja, que minha igreja é legal. Tem gente muito boa lá, o culto é agitado, né? O departamento é assim, aquilo ali faz isso. Aí começa, né? Aquele marketing eclesiástico, né? Venham, porque lá o produto é bom demais, né? Isso não é evangelismo, irmãos. Não é isso que gera vida. O que gera vida é a palavra, é o Evangelho. A gente precisa anunciar Jesus. Sabe aquele seu parente que ainda não se converteu? Ele precisa ouvir mais de Jesus para que Deus soberanamente opere na vida dele. Que ele não vai responder com fé verdadeira se ele não ouvir o Evangelho. Ah, pastor, mas eu não sei narrar o Evangelho, eu não sei falar do Evangelho. Então você precisa nascer de novo. Porque você respondeu ao quê? A chamada do pastor? Vem aqui na frente, quem quer Jesus? Aí você vem, você não sabe nem o que você está fazendo. Pode acontecer isso. Mas quando a regeneração acontece, é o Evangelho anunciado e a resposta vem. A resposta vem. A palavra de Deus não volta vazia. Ela vai e ela produz o fruto. Ela produz o fruto.
Irmãos, o Pai regenera para que possamos ir a Jesus. Veja o que diz João capítulo 6, versículo 65, por favor. João 6, 65. Quem encontrou pode ler. Amém? Ninguém pode vir a mim se o Pai não conceder. Alguém pode ir a Jesus, alguém pode responder ao Evangelho de Cristo, ao que Jesus ensina, se o Pai não operar no coração dele? Não pode. E que operação é essa? O novo nascimento. O novo nascimento. Então o Pai opera, converte, capacita o indivíduo agora ao indivíduo dizer: opa, o que estão falando aí é Deus falando para mim. Não tem como mais eu viver para mim mesmo. Então, irmãos, o texto aqui é muito claro: o Pai regenera para que a gente possa ir a Cristo Jesus. A palavra do Senhor ainda nos diz que o coração é aberto pelo Pai. É o Pai quem abre o coração para que a gente, de forma receptiva, ouçamos e respondamos aquilo que o Evangelho nos anuncia. Veja numa história bem interessante, lá em Atos, capítulo 16, Atos 16, versículo 14, diz assim, ó, é a história de Lídia, né, que era uma mulher lá de Filipos, que ao ouvir o Evangelho, abriu o seu coração, né, teve o seu coração aberto, melhor dizendo, para aquilo que era dito. Diz assim, Atos 16, versículo 14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Olha o agir soberano de Deus. Quem foi que abriu o coração de Lídia? Foi ela mesma? Foi uma manifestação da vontade dela? Embora ela estivesse consciente de que era ela que estava agindo ali, mas Paulo, com visão espiritual, viu Deus abrindo o coração de Lídia para aquilo que ele estava falando. Paulo estava falando de quê? Do Evangelho, contando a história de Jesus, mostrando o que Jesus fez ao morrer naquela cruz e ressuscitar ao terceiro dia para nos dar uma nova esperança e para perdoar os nossos pecados. Aquela mulher ouviu, e ali ouviu com o coração aberto por quem? Por Deus. Isso aqui já é sinal de quê? Regeneração. Deus regenerou Lídia para que Lídia pudesse ouvir aquilo que Deus estava falando. Então, irmãos, o coração é aberto pelo Pai. Aqui já cabe uma aplicação ao nosso dia a dia, irmãos. Tem muita gente que a gente tem convivido, muita gente que a gente quer muito que se converta a Jesus, que a gente tem orado e pedido a Deus: Senhor, converte, transforma, mas isso não vai acontecer. Primeiramente, se Deus não regenerar, se Deus não mudar, então você tem que clamar a Deus: Senhor, faz nascer de novo, regenera, Senhor. Dá um coração fértil para que quando a palavra for lançada, ele possa tomar a palavra e a palavra crescer e dar fruto na vida dele. E segundo, né, a palavra precisa ser pregada. A gente tem falado de tudo no mundo. Tem gente que fala da novela, do jogo do Palmeiras, melhor do que do Evangelho. Sabe quantos jogadores tem, né? Qual a estratégia tática, mas quando é para pregar o Evangelho, não sabe contar a história de Jesus. Como é que as pessoas vão se voltar para Jesus? Como é que seu parente que não conhece Jesus vai se render a Ele, se você não pregar o Evangelho? Essas duas coisas precisam andar juntas, viu, irmãos? Precisam andar juntas. A regeneração vai capacitar o homem a responder ao Evangelho. Então, pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Essa é a sua parte. A parte de Deus é a ação sobrenatural, é mudar o coração de pedra e fazer o coração de pedra agora um coração de carne. Isso aí você não pode fazer, mas pregar o Evangelho você pode. Então sai daqui determinado a, de alguma forma, de forma estratégica, né? De forma estratégica, falar mais de Jesus, mostrar mais Jesus nos seus relacionamentos. Amém? Então, o que foi que nós vimos aqui, irmãos? Por que a gente precisa da regeneração? A gente precisa da regeneração por tudo isso, porque a gente, para entrar no reino dos céus, a gente tem que ser regenerado. A gente só entra em atividade espiritual com Deus, um relacionamento com Deus, ouvindo, obedecendo, discernindo as palavras do Senhor, se for regenerado.
Além disso, a resposta de fé ao Evangelho, só regenerado é quem dá. É isso que a Bíblia nos mostra. Aí vem uma outra questão. O regenerado apresenta alguma mudança? Será que a gente pode perceber o regenerado? Vocês lembram que semana passada eu perguntei aqui a vocês, né? Tem como a gente saber quem é regenerado e quem não é? E aí os teólogos e teólogas, alguns disseram, tem. Outros disseram, não tem. Não tem. Então a gente chegou agora na parte de perceber e entender as evidências, né, da regeneração. Essas evidências apontam, são sinais que são dados de que há fogo ali. Tem aquele ditado que diz, onde tem fumaça tem fogo? A fumaça é evidência. Se tem fogo, é só ir lá que você vai provar se tem fogo ou não. Então, o regenerado apresenta alguma mudança. Eu quero dizer, desde já, irmãos, que a regeneração genuína, ela deve produzir resultados na nossa vida. Não tem como continuar do mesmo jeito, né, sem produzir fruto e dizer eu sou um regenerado. Eu sou um regenerado. Não tem como, tem que produzir. Inclusive, todas as vezes que Jesus utiliza, né, e João Batista inclusive utilizou, né, a ilustração da árvore do fruto, né, quando a árvore ela é infrutífera, irmãos, ela só serve para ser queimada. E ser queimada é palavra de juízo. Ser queimada é Deus dizendo o seguinte, olha, não está cumprindo seu propósito, não serve para nada, né, não serve para nada. E Jesus ainda diz mais lá em João capítulo 15, na metáfora lá da videira, ele diz que os ramos que não dá fruto, o pai faz o quê? Corta, ele não pode, ele corta. E ele, uma vez cortado, só serve para ser lançado no fogo. Então, não adianta professar novo nascimento da boca para fora. Eu sou convertido. Você não é o que você diz, você é o que você faz. É bem diferente. Se você diz eu sou convertido, e vou olhar nas suas ações, como é que você age? Como é que você faz? Como é que você reage às coisas? Então, irmãos, a regeneração, ela produz evidências, sinais, e eu queria aqui enumerar alguns para vocês. Vamos ver, não dá para ver todas, eu vou passar um pouquinho rápido, mas a gente vai ver uma por uma aqui. Primeiramente, note aí, tá bom? Você que está anotando. Primeiro sinal da regeneração, vida isenta de pecado contínuo. O que quer dizer isso? Uma pessoa que peca por acidente, não vive pecando e se lambuzando e se afundando e se atolando cada vez mais no pecado. Porque quem vive assim, não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Veja o que diz 1 João, por favor, alguém abra 1 João 3,9. Outro irmão já abra 1 João 4,7. E outro irmão já abra 1 João 5, 3 e 4. Vamos ver bem com calma aqui. Primeiramente, 1 João 3,9. Quem encontrou, leia. Esse texto é claro, né, irmãos? Não vive na prática do pecado. Entenda aqui, não está dizendo que você não peca, não. Não é isso, não. Seria uma tolice, um absurdo alguém dizer, eu não peco, eu não falho. Né? Tem crente que às vezes, logo no início, né, um neófito que nasceu de novo, logo no início ele acha que ser crente é não ter pecado. Já é um absurdo, porque todos nós somos pecadores. Né? E quem não tiver pecado, eu digo o que Jesus diz, atira a primeira pedra. Né? Na hora que levantar para atirar, já pecou. Irmãos, não vive na prática de pecado. Que prática é essa? Pecaminosidade contínua. Pecou e peca hoje, peca amanhã, e amanhã ele vai pecar de novo. Vem para a igreja já tramando o pecado, sai da igreja, já comete pecado, vai para casa, peca, e peca em todos os sentidos, não só em atos, mas em atitudes, em pensamentos e em vontade. Não nasceu de novo, irmãos. Ele tem consciência de que aquilo ali Deus não quer da vida dele e ele continua fazendo. Pecado na vida do crente é acidente. É acidente.
É como uma casca de banana, está lá no meio da casa, de repente você passou, pisou nela, você não programou, eu vou pisar na casca de banana e vou cair umas 10 vezes aqui. Você não faz isso, né? Porque é acidente. A gente peca, a gente falha, tem hora que a gente se pega fazendo algumas besteiras, dizendo, meu Deus, que tolice eu estou fazendo. E a gente se arrepende, se entristece, pede perdão a Deus, recebe da graça de Deus a misericórdia e continua, recomeça, se levanta e confiante na graça de Deus prossegue. Agora, o não regenerado não é assim. Ele peca, sua consciência sequer acusa, ou quando acusa ele logo dá um jeito para sabotar a consciência e continua fazendo a maldade e o pecado continuamente. Então, meus irmãos, cuidado. Cuidado. Se você diz que é regenerado, mas continua nessa prática de pecado, praticando o pecado continuamente, sua vida está dizendo outra coisa. Além disso, genuíno amor como o de Cristo. É o fruto, é evidência de regeneração. Veja o que diz em 1 João 4,7, por favor. Ainda deixa o livro de João aberto. 4,7. Todo aquele que ama é nascido de Deus. Sem amor, você não tem evidências, não tem sinais de novo nascimento. Além disso, vitória sobre o mundo. Aquele que nasceu de novo, ele já venceu o mundo. Agora, o que é esse vencer o mundo? Jesus, quando disse aos discípulos, olha, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que é esse vencer ao mundo? Permanecer na fé, diante das adversidades que se levantam contra ele, contra a fé que ele tem em Cristo Jesus. Então, nós permanecemos na fé e assim nós vencemos o mundo. Detalhe, a nossa batalha espiritual é uma batalha de resistência. Então, o mundo se levanta contra nós e nós permanecemos firmes, irredutíveis, inabaláveis, e o mundo não nos vence. Quando Tiago diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, ele mostra para nós que é resistência. Resista, não deixe o diabo prevalecer contra você, a vontade do mundo prevalecer contra você, porque se prevalecer, você vai cair. Mas se você é regenerado, você não vai cair. Você vai permanecer, você pode ter certeza que você vai vencer o mundo. Se você pedir graça a Deus, Deus vai lhe dar condições de você permanecer firme ali, e não ceder ao mundo. Paulo ainda nos diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes resistir ao maligno. Resistir, é resistência o tempo todo. Então, veja o que diz aí, depois de a pergunta, 1 João 5, 3 e 4, pode ler? Outra pessoa já abre 1 João 5, 18. Isso, leia. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, nós permanecemos na fé, em Cristo, crendo em Cristo, confiando em Cristo Jesus. E o mundo não prevalece sobre nós. Olha quanta coisa maravilhosa o regenerado experimenta, né? Pergunte, Nédia. Pode sim. Não, veja só, aqui quando a gente fala permanecer na fé, permanecer na fé é permanecer em Cristo Jesus. É óbvio que no momento, na vida cristã, na nossa vida, a gente tem dias que a gente está, passa por algumas lutas, a gente se sente frágil, a gente se sente frágil. E eu acho que é até bom que a gente sente essa fragilidade, para que todos os dias a gente dependa de Cristo e diga, Senhor, de mim mesmo eu não tenho condições, mas Tu podes. Não sou eu, Senhor, é Tu na minha vida. É Tu quem fortalece os meus passos, é Tu quem fortalece meu coração. É interessante que a gente tenha essa consciência da nossa debilidade, da nossa fraqueza. E todas as vezes que você lembrar da sua fraqueza, lembre-se que você foi regenerado, porque você pode agora depositar a sua fé não em você, mas em Cristo.
E todas as vezes que o diabo tentar lhe deixar prostrado, você vai lembrar, não são as minhas forças que me dão vitória. A minha vitória vem de Cristo Jesus. A minha vitória vem da fé. E a fé que eu tenho vence o mundo. Então, mesmo quando o pecado nos toca e estamos entristecidos e abalados pelas fraquezas e debilidades do nosso corpo, a fé que temos por sermos regenerados, por termos respondido ao Evangelho, nos faz o quê? Vencer o mundo. E o diabo, ele pode até levantar acusação. Paulo diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem nos justifica. Agora, essa justificação vem por meio de quê? Do que eu faço? Não. Essa justificação vem por meio da fé que eu tenho em Cristo Jesus. Você está entendendo, Ed? Esse permanecer na fé aqui não é estar lá firme, inabalável, né? Não. Esse permanecer na fé é mesmo que eu me sinta atacado, fragilizado pelas minhas fraquezas e pecados, eu posso, colocando a minha fé em Cristo Jesus, vencer o diabo. E o diabo não vai prevalecer sobre mim, ele não vai sapatear na minha vida, porque eu vou dizer para ele: ó, tu está tentando encontrar coisa em mim, mas tu tem que olhar para o meu Senhor, e o meu Senhor é Jesus. Meu Senhor é Jesus. E aí... Sim. Aí você diz o quê? O que é que a gente diz, irmãos, quando as setas do inimigo chegam assim? A gente diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, ó, não procure ser o diabo, né? Qualquer coisa em mim, procure em Cristo, porque em Cristo eu sou mais que vencedor. Não tem derrota para mim em Cristo Jesus. Agora, se eu olhar para mim mesmo, aí a derrota está certa, né? E a gente começa a olhar para a gente começa a perceber quanta fraqueza nós temos, quantas debilidades nós temos no coração, nos pensamentos, nas ações, nas atitudes. Então, irmãos, a gente precisa confiar em Cristo Jesus. É por isso que a gente precisa estar constante em louvor e adoração ao nosso Deus, porque Ele fez isso por nós, Ele nos capacitou para isso, amém? Entendeu? Além disso, proteção contra Satanás. Veja o que diz ainda no versículo 18, 5, 18 e 1 João. E o outro irmão, para a gente finalizar aqui essa parte, abra Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Quem encontrou 1 João 5, 18, por favor, leia. Ou seja, irmãos, o maligno não toca, ele não vai vencer nunca o regenerado. Por quê? Porque o regenerado sabe onde está a sua vida, e a sua vida está em Cristo Jesus. Ele respondeu ao Evangelho e agora ele colocou a sua confiança totalmente, integralmente em Cristo Jesus. E aí, ainda um outro sinal da regeneração, vejamos aí o que diz Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, é o fruto do Espírito, né? Que o fruto do Espírito, irmãos, embora a gente fale do fruto, né, existem várias partes dentro dele que compõem esse fruto, que é o fruto que o Espírito gera em nós. Quem encontrou pode ler, por favor. De Gálatas 5, 22 e 23. Olha só aí o que é que diz aí. Irmãos, o fruto é o que? Bondade, longanimidade, amor, mansidão, paz, domínio próprio. Alguém já disse certa vez que dos frutos naturais, o que mais se assemelha ao que nós temos aqui, né, guardado as devidas proporções, é uma jaca. Então imagine o seguinte: cada partezinha dessa aí, amor, paz, longanimidade, é um bago da jaca, como a gente chama, né? O bago da jaca, aquela parte lá que a gente tira. Então, o fruto é a jaca toda, né, o fruto do Espírito, e cada bago ali representa uma dessas virtudes que o Espírito Santo gera. Na vida de quem? Do regenerado. O regenerado tem esse fruto na sua vida, e essas virtudes são encontradas na vida dele, né? Então, irmãos, esses são os sinais da regeneração. Agora, algumas observações importantes que a gente precisa fazer diante desses sinais. Primeiramente, a maior prova da regeneração, irmãos, está na conduta diária de uma pessoa. Não está na capacidade que eu tenho de lembrar
dos textos bíblicos que falam sobre a regeneração, mas está naquilo como eu vivo, na maneira como eu vivo. Sua esposa, seus filhos, seu esposo precisa dar testemunho do que vem em você. Eu diria que eles é quem pode dizer realmente se você está dando evidências do novo nascimento. Então, irmãos, a regeneração está na conduta, é vista na conduta diária. Não adianta professar, não adianta confessar publicamente que você tem fé em Jesus se a sua vida diz outra coisa, né? Tiago vai dizer que a fé sem obras tem vida, está morta, né? Está morta. A fé sem obras é morta porque não adianta crer, não adianta saber da doutrina. É preciso confiar, é preciso viver, mostrar essa confiança na vida, no dia a dia. Outra observação importante, irmãos, é impossível que alguém seja regenerado e não convertido. Eu sou regenerado, mas eu não me converti ainda não. Eu ainda estou vivendo para o mundo. Eu ainda tenho um prazer no mundo. João vai dizer, se você tem prazer no mundo, o amor do Pai não está em você. Como é que pode o amor do Pai estar em você se você ama o mundo ainda? Não pode. Então, irmãos, é impossível que alguém seja regenerado e não seja convertido. E por fim, atividades, escute bem isso, milagres, adoração, não são sinais da regeneração. Adoração, entenda-se aqui, não é adoração genuína, não. Cantar para o Senhor, dizer palavras para o Senhor, não são sinais de regeneração. E como é que o Senhor sabe? A palavra do Senhor diz que nos últimos dias, irmãos, muitos chegarão no último dia, naquele dia do grande encontro, alguns chegarão para para Jesus e dirão: Senhor, Senhor, eu fiz milagres, eu expulsei demônios, eu fiz coisas grandiosas. Aí Jesus vai dizer o quê? Afastai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Veja o que diz aqui Mateus capítulo 7, versículo 22. Abra a sua Bíblia aí. Jesus diz assim, 22 e 23. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, ou seja, nós não ensinamos em teu nome, não mostramos a palavra de Deus em teu nome, em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres. Aí o que é que ele diz? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha que palavra. Então assim, é um pregador top, não quer dizer nada em relação à regeneração. Alguém pode pregar e não ser convertido. Conta-se até a história, esses dias, alguém falando que um indivíduo, estava pregando e depois que terminou a pregação, ele pediu à igreja para que a igreja orasse por ele. E naquele momento um pastor já experiente estava recebendo, estava confessando publicamente a sua conversão. E já tinha pregado muitos e muitos anos, mas não tinha sido convertido ainda, regenerado ainda. Mas um dia, pregando o evangelho, Deus iluminou ele de púlpito e ele pôde ver o grande amor de Deus por ele. E daquele dia em diante ele reconheceu Jesus como Senhor da sua vida. Irmãos, pode alguém falar, pregar, ensinar e não ser regenerado? Pode, irmãos. Pode fazer milagre? Pode. E o milagre vem de quem? Milagre é milagre, é Deus quem faz. É Deus quem faz. Agora, pode não ser regenerado. Pode ser uma pessoa que não nasceu de novo. Então, irmãos, muito cuidado. Regeneração se conhece por traços de personalidade. São virtudes que a gente vê, irmãos, na vida, na nossa vida, na vida de outros, que a gente percebe, que a gente sente no relacionamento de uns com os outros. E aí, para a gente encerrar, algumas aplicações aqui dessa doutrina. Primeiramente, irmãos, ao pregar o evangelho, ore para que Deus opere no coração dos seus ouvintes. Eu não sei quem são os seus ouvintes, se estão lá dentro da sua casa, no seu trabalho, mas o que Deus nos ensina nessa doutrina é o seguinte: a gente precisa pedir a Ele, para que Ele regenere. Porque se a gente estiver só pregando, sem a regeneração, a gente vai estar pregando, mas a palavra vai entrar aqui e sair por aqui.
ela não vai alcançar o coração, não vai ter resposta, porque a resposta só é dada quando Deus opera dando um novo coração. Um coração capaz de responder à pregação, àquilo que é falado. Então, ore. Se você tem orado pouco, ore mais, peça ao Senhor. Clame pela misericórdia dele. Diga assim: Senhor, derrama a tua misericórdia, tua mão de misericórdia alcance a vida desse ou dessa que ainda não te serve. Porque sem regeneração é impossível que aconteça de fato uma resposta à pregação. Segunda aplicação, irmãos, é Deus quem sabe quem são os regenerados. Quando a gente fala sobre sinais de regeneração, tem pessoas que eu tenho uma ligeira impressão de dizer: agora eu sei quem é crente e quem não é. Que eu olho para a vida de fulano, fulano não tem nada de crente não. Não é regenerado, não tem nada de crente não, ali não vejo sinal de nada. A gente estuda a doutrina não é para usar como vara de medida na vida dos outros, mas é para refletir o quanto nós, que já somos regenerados, precisamos frutificar mais e mais, e assim evidenciar que temos uma natureza da parte de Deus, que fomos nascidos de novo. Então deixa eu lhe dar aqui uma advertência: não vá sair daqui medindo a vida de quem é crente e quem não é, né? Até porque muitas vezes acontece o seguinte: naquela área que você é forte, o irmãozinho lá que nasceu de novo, é regenerado, está fraco, e você precisa exercer misericórdia, não exercer o tribunal, fazer: ele ali vai para o inferno de cabeça para baixo. Você não pode fazer isso, né? É Deus quem vai separar o joio do trigo, não somos nós, é os anjos de Deus que vão separar, na verdade, né? Então, irmãos, a gente precisa olhar para dentro de nós e ver: olha, eu sou regenerado, mas meus frutos ainda são poucos. Eu sou regenerado, mas os meus pensamentos precisam ser santificados. A gente falou na semana passada, né? A regeneração, o pontapé inicial para a santificação é a regeneração. Se vocês não viram, eu queria que vocês depois entrassem no site no YouTube lá da igreja e assistissem a doutrina da semana passada. Lembrem-se lá que a gente falou: a regeneração é o pontapé inicial. Se não houver regeneração, é impossível que haja santificação. Vai haver o quê? Religiosidade, ritos, né, farisaísmo, mas santificação só vai acontecer quando a regeneração for operada. Ali começa a escadinha, né? Todo dia a gente está subindo, está se semelhando a Cristo Jesus. Então, irmãos, pelo fruto se conhece a árvore, e aí, que árvore é a árvore dos outros? A sua árvore. Comece por você, avaliando os frutos que você tem dado, né, dessa natureza que Deus lhe deu. E por fim, acreditar em Deus, irmãos. Você acredita em Deus? Diga amém. Você crê que Deus existe? Você crê que Ele é poderoso? Que para Ele nada é impossível? Você não está diferente dos demônios. Os demônios também acreditam. Sabem de tudo isso e um pouquinho mais. Abra sua Bíblia e veja o que diz Tiago, capítulo 2, versículo 19. 2,19 para a gente encerrar. E deixa eu terminar aqui a frase, antes que você fique com raiva de mim, quando eu equiparo você na mesma patamar dos demônios. Né? Mas lê esse texto primeiro, por favor. Tiago 2,19. Olha que coisa o Tiago está dizendo aqui. Tiago está dizendo: os demônios também creem que Deus é um só, que não há outro Deus. Os demônios sabem disso, irmãos. O que é que esse texto diz para nós? Esse texto diz para nós que saber não é suficiente. Porque se você só sabe disso, e isso não muda a sua vida, isso não afeta a sua vida, você está no mesmo patamar desses seres espirituais desvirtuados, desses demônios. O que nos faz diferente são as obras de amor. Se tem uma coisa que o diabo não pode imitar na igreja do Senhor, sabe o que é, irmãos? O amor. Ele pode imitar tudo, ele pode imitar dons de línguas, ele pode imitar milagres, ele pode fazer a pessoa andar no trejeito de crente, falar como crente, agir como crente, mas uma coisa que o diabo não vai fazer nunca e nunca vai conseguir, porque vai contra a natureza dele, é amar como Cristo amou. Então, quando nós amamos como Cristo amou, irmãos, a gente está dizendo: eu não sou do diabo.
O diabo não tem nada em mim, o diabo não faz isso, quem faz isso é Deus. É por isso que a gente, estendendo um pouquinho mais a nossa visão, a gente vai ver coisas de Deus, irmãos, para além dos limites da igreja. A gente vai ver coisas de Deus em pessoas, irmãos, que a gente até diz, não é, tem nada de crente não, mas amam feito Jesus. E não pode, aquilo ali não pode proceder do diabo. Aquilo não pode proceder do diabo. Então, irmãos, acreditar em Deus não é sinal do novo nascimento, mas viver o amor de Cristo, sim. Esse é o sinal que nós precisamos viver todos os dias. Que Deus nos ajude, irmãos, a viver essa verdade, essa doutrina maravilhosa em nossas vidas. E eu queria abrir agora para os irmãos fazerem suas perguntas, suas colocações. Se alguém na internet aí que queira fazer alguma pergunta, viu, Henrique? Pode colocar aí que a gente vai aqui conversar e entender um pouco mais. Amém? Alguém gostaria de fazer alguma observação? Amém, amém. O pastor Cláudio está exaltando a questão da doutrina, a importância da doutrina na igreja. De fato, aprendendo essas coisas, a gente, né, se precaver dos ataques, dos lobos, dos inimigos que tentam deturpar a palavra de Deus e nos ludibriar e nos enredando para o caminho do mal. Mais alguma colocação, alguma pergunta, irmãos, vocês queiram fazer? Se não tiver nenhuma duvidazinha não, porque tudo muito claro, eu saio daqui cheio de dúvidas. Né? Diga, Elinaldo. Uhum. A conversão, né? É esse ato. Uhum. Não se arrepende. Exatamente. Uhum. Uhum. É verdade. Exatamente. Ele entra no que a gente falou aqui em atividade espiritual com Deus, né? Porque ele passa a ouvir Deus e responder a Deus e obedecer a Deus, coisas que ele não fazia outra hora quando estava morto, né? Então, é alguém que diz, eu vou permanecer assim, não existe, isso não existe, não existe. Ah, aham, é isso. Aham, 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 é verdade, exatamente, meu irmão, muito bem, muito bem. Isso aí, irmão Elinaldo, os irmãos estão em casa, está aqui conosco, e ele falando, né, da experiência que ele teve ali no interior, com uma pessoa que acreditava que poderia permanecer do jeito que estava, que não se arrependia, né, na verdade, do que havia feito anteriormente, porque mesmo tendo experimentado uma regeneração. E aí ele foi mostrar ao irmão, ensinar ao irmão como é importante haver essa mudança. Então isso é muito importante, viu, irmãos? Mudança, mudança, mudança. Agora, cuidado com essa história de mudança, porque o diabo pode imitar uma mudança bem feita. Tem gente, irmãos, que muda tanto, roupona aqui, roupona ali, cabelo assim, cabelo no... Parece que já está no céu, né? Mas o coração é sepulcro caiado. Sabe o que é um sepulcro caiado? Um sepulcro pintado de branco, né? Bem bonitinho, bonitinho por fora, mas podre por dentro. Então, irmãos, a gente tem que ter uma mudança autêntica, que vem daqui de dentro, por dentro para fora. Né? Uma mudança que venha do coração. Né?
Uhum. É, é verdade. Uhum. Fazer uma perguntinha a você, como é que a gente ensina um leão a comer capim? Como é que a gente ensina? Vai dar capim a ele? Você bota o capim na boca dele, coma, leão. Né? É impossível aos homens ensinar o leão a comer capim. Porque o leão é carnívoro. Ele não é herbívoro. E sabe o que é que poderia fazer um leão ter prazer pelo capim? Se a natureza do leão fosse mudada. Mas quem é de nós que pode mudar a natureza do leão? Ninguém. A conversão, a regeneração na vida do cristão, lembre-se, é o coração de pedra em coração de carne. É o leão que outrora não gostava de capim, agora como um capim empurrado. É essa mudança que acontece. Não é assim? Eu lembro dos meus colegas que disseram quando eu fui alcançado por Deus, o seguinte, eles disseram depois de uma festa que tinha lá no interior de Pernambuco, lá em São Vicente Ferre, eles disseram, Léo, tu não vai passar uma semana na lei dos crentes. Irmãos, quando eu vim dessa festa lá, e eu já tinha sido alcançado por Deus. Eu lembro que eu saí da festa, cheguei em casa, irmãos, a trancos e barrancos. O carro quebrou 3 vezes antes de chegar em Macaparana, 5 quilômetros de distância, viu? Não é nada, 5 quilômetros, 3 vezes. 3 vezes foram quebrados o carro. No outro dia, irmãos, quando eu acordei e eu tinha me envolvido com coisas do velho homem lá, eu senti que realmente meu coração, sabe o leão que não gostava mais de carne? Eu disse, rapaz, que coisa terrível. E aí eu encontrei meus amigos na rua e disseram assim, Léo, eu não dou uma semana. Vai fazer 20 anos que eles estão esperando eu voltar. Eu não voltei, sabe por quê? Porque quando Deus regenera, irmãos, Ele muda os nossos prazeres. Ele afeta, nisso que você falou, na vontade. Nossa vontade já não é mais como outrora, não. E não é uma questão de vir para a igreja só, não, irmãos. É uma questão espiritual. É uma questão de coração, é algo profundo que Deus faz conosco. Então é isso aí. E eu estou falando de coisas que todos vocês sabem o que é. Então eu falo com muita tranquilidade, sem muitas explicações. Diga, Regina. Hoje o Bernardo está abusadinho, irmãos. Tá não. Sabe o que foi isso? Vou dizer para vocês agorinha. Ontem ele acordou de meia-noite, irmãos, e foi até 4 horas da manhã acordado. Ele não dormiu, ele estava extremamente elétrico. E aí quando foi de 5 horas da manhã ele começou a cochilar. Pô, apagou. Só que a gente pensava, ele vai dormir agora até o quê? De 8 horas esse menino estava em pé de novo. Aí a gente, na esperança, depois do almoço vai dormir. Dormiu? Nada. Aí veio para a igreja agora. Aí agora está abusado ali porque está querendo dormir, está dando sinal de sono, cansaço, não quer se render ao cansaço. Então, daqui a pouco quando a gente descer, é chegar em casa, botar na cama e ele apagar. É só isso, não é nada de outro mundo. É saúde. O sono resolve. Diga, Samuel, pode fazer. Aham. Aham. Na disciplina, né? Quando a pessoa é disciplinada. De jeito nenhum, não é assim. Disciplina não é isso. O irmão Samuel está perguntando aqui
né, é um assunto um pouco fora daquilo que nós estamos falando, mas está de certa forma ligado. Quando algumas igrejas que disciplinam o indivíduo e excluem o indivíduo do rol de amigos, de amizade, de comunhão com a igreja, a fim de que esse indivíduo se conserte, né? Ele está perguntando se isso realmente é assim que se deve proceder. Não é isso que Jesus nos ensina, né? Jesus nos ensina a excomunhão, que é tirar da comunhão da igreja, quando a pessoa de fato permanece pecando. Vou dar aqui um exemplo que já aconteceu aqui certa vez. Uma pessoa largou o marido, foi-se embora, deixou 3 filhos em casa. Eu fui conversar com ela. Eu disse: minha senhora, a senhora sabe que isso aí não é o que Deus quer, né? Não é o que Jesus nos ordena. Chamei com muito amor e misericórdia. Então vamos voltar. A senhora se arrepende. E ela já estava morando na casa de outro, na casa de um indivíduo, deixou lá por um senhor e estava lá, mas o marido queria ela de volta em casa. E aí eu disse: oxe, o cara está querendo perdoar, está querendo restaurar seu casamento, bênção de Deus, deixa o mundo falar o que quiser falar, mas se ele quer, faça a parte dele. Aí foi o que aconteceu, ela foi embora. Eu fui lá, conversei com ela, com essa mulher, e disse para ela: volte para lá. Expliquei, mostrei biblicamente: olha, não é isso, você é uma cristã, a gente espera que o que é nascido novo responda a palavra. Então, se a gente anuncia a palavra, diz o que Jesus está dizendo, e ele não quer nada, tem alguma coisa estranha aí. Aí foi o que aconteceu, eu chamei. Aí ela disse: não volto. Aí eu disse: vamos fazer o seguinte, a senhora não me dê essa resposta agora não, passa essa semana orando, buscando o Senhor, o seu Deus, e Ele vai lhe orientar. Daqui a uma semana eu entro em contato com a senhora para a gente poder ver o que foi que aconteceu. E aí, depois de uma semana, eu vou lá, converso com ela, e ela estava mais firme ainda. Sabe por quê? Porque ela disse o seguinte: pastor, eu não volto para lá, eu estou muito feliz onde eu estou, inclusive, eu já estou à frente do grupo de coreografia da igreja X. E era uma igrejinha lá que ela já estava à frente do grupo das mulheres lá da igreja. Aí eu disse: como é? Aí ela disse: é. Quer dizer que a irmã não volta, a senhora sabe que está em adultério, largou o celular e não volta. Não volto não. Aí eu chamei o marido, expliquei ao marido: pastor, eu queria muito que ela estivesse aqui. Eu disse: pronto, eu estou aqui para dar um remédio, estou aqui para a gente poder corrigir. Aí trouxe para essa igreja, para a igreja, a assembleia, apresentei a assembleia, aí a assembleia decidiu, por unanimidade, excluir a irmã. Por quê? Porque a gente acha que excluindo ela vai voltar? Não. Porque, como disse Jesus, você vai uma vez, ouviu, né? Ouviu, ganhaste o irmão, amém, se arrependeu, traz ao convite, se alegra com ele. Você vai outra vez com uma pessoa, a pessoa não se arrepende, apresenta a igreja e considera como publicano, gentil, nunca conheceu a Deus, não nasceu de novo. Porque como é que você fala do que Deus, a orientação que Deus dá para o casamento, para o relacionamento, para o amor para com os filhos, e a pessoa não reage? É porque nunca nasceu de novo, é gentil, está lá, é uma pessoa que nunca deu resposta de regeneração. Nesse caso, é que se aplica, né, essa excomunhão, né, do caso da pessoa que ela não entra em disciplina porque ela não se arrependeu, porque disciplina é para arrependidos. Então, como é que funciona a disciplina? Pisou na bola, cometeu pecado público, se arrependeu, é hora da igreja amar, abraçar, trazer de volta para o convívio e dizer: venham para aqui, que agora a gente vai cuidar de você. É assim que funciona, né? Detalhe: amor não quer dizer passar a mão em cima dos pecados e não, você pecou, então fica do jeito que está. Não, é amor, chama a correção. O pai corrige o filho que ama, não é assim que Deus faz com a gente? Porque Ele ama. Então, que amor é esse que a igreja exerce que a gente não corrige? Amor corrige. Se quer passar pela disciplina, passa por essa correção. Então, eu diria, Samuel, aqui, poderíamos dizer mais coisas sobre isso, mas que não é a maneira correta. Excomungar a pessoa, tirar a pessoa da comunhão da igreja, de tudo, deixar a pessoa sentada no último banco para ela sofrer na pele, como se aquela dor lá, né, pudesse causar uma mudança genuína. Pode até causar, porque Deus tem suas maneiras de agir, mas eu lhe digo, o amor é mais poderoso. O amor chama: vem para aqui, vamos lá, você pecou, a sua fraqueza é essa, vamos lá, vamos dar as mãos aqui, vamos lhe ajudar, vamos lhe erguer, vamos lhe dar força para que a gente continue. Está certo? Não está certo o que você fez, está errado isso aqui, você não pode fazer isso aí. Pecou publicamente, não vai vir cantar aqui na frente, não. Você precisa primeiro ser restaurado, você precisa ser
remediado, para depois de sanado, de curado, você poder fazer o que tem que fazer. Mas assim, cada caso é um caso, tá certo? Mas basicamente é isso aí. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé?